Rosiane Carvalho, consegue me ouvir bem? Perfeitamente. Perfeito, então. Rose, vamos cumprimentar também o candidato ao Senado pelo Amazonas, Coronel Menezes. Seja bem-vindo à nossa programação. Bom dia. Muito bom dia, Arthur. Muito bom dia, Rosiane. Bom dia a todos os ouvintes da Band News FM. Te agradece aí por ter atendido a nossa equipe. A gente sabe que o dia de ontem foi bem movimentado. Rosiane até adiantou que você chegou pela madrugada, mas obrigado por ter atendido a nossa equipe para falar sobre eleições, para falar sobre tudo que aconteceu, inclusive no dia de ontem. Rosiane, como sempre, que assina essa coluna, dá início à nossa entrevista. Obrigada, Arthur. Antes de mais nada, eu peço desculpa aos ouvintes, agradeço eles terem esperado até este momento a nossa coluna e não vão perder nada, porque a gente traz aí detalhes do que aconteceu de público e de bastidores no evento de lançamento da candidatura do presidente Bolsonaro. Nós vamos ouvir o Coronel Menezes, na sequência também o professor Afrânio Soares, da Action Pesquisa de Mercados, que tem, claro, sempre uma análise muito técnica, muito assertiva a respeito das consequências de cada um dos movimentos políticos, e esse é um dado importante. Coronel, bem-vindo aqui ao Band News, a coluna de política. Obrigada por aceitar aí a dar essa entrevista, mesmo tendo chegado de madrugada do evento de lançamento de candidatura do presidente. Bom dia, Rosiane, mais uma vez. Eu que agradeço o espaço, né, o carinho que você sempre tem conosco. Realmente, nós chegamos às 4 da manhã, porque o aeroporto estava com um problema técnico. Mas nós estamos tranquilos, acordamos cedo, já estou aqui fazendo meu treinamento físico, como sou disciplinado, e vamos em frente, começarmos essa semana aí. O evento ontem realmente foi muito bom. Eu quero que o senhor me dê agora, depois, né, claro, da entrevista, a dica como recupera tão rápido a voz, porque ontem eu comecei o Coronel Menezes e estava completamente sem voz por causa do evento. Olha, eu só queria também registrar mais uma coisa que é importante. O Coronel Menezes vem com frequência aqui na Band News falar das informações a respeito do presidente, primeiro, porque não há no estado do Amazonas ninguém que tenha mais informações sobre o presidente que o Coronel Menezes. Segundo, porque os demais não aceitam. Eu convidei hoje o capitão Alberto Neto, que também esteve presente no evento, não deu resposta, ele disse que sim, mas não deu resposta confirmando a entrevista, e também convidei o presidente do PL, Alfredo Nascimento. Claro que o microfone da Band News, como a gente sempre fala, está aberto para ouvir todos os lados, porque este é o interesse de trazer para os ouvintes a mais amplo acesso à informação. Coronel, nos conte o que o senhor observou, o que o senhor achou. A gente percebeu muitas pessoas emocionadas no evento, inclusive o presidente Bolsonaro. O que o senhor achou mais importante do discurso e das pessoas que estavam presentes neste evento? Bem, primeiramente, o Maracanãzinho estava lotado. Essa é a primeira informação a ser muito crucial. Eu não acompanhei, Rosiane, a parte anterior do evento, porque falaram que tinha aí uma polêmica com relação a tentar o esvaziamento do evento. Eu não acompanhei isso, até porque eu fui pego de surpresa no final de semana. Eu estava previsto para ir ao Madeira e, de repente, o senador Flávio Bolsonaro me ligou e falou: não, venha para cá e venha com a dona Edilene, que o presidente quer ver todos os pré-candidatos ao Senado com ele no palco. Então eu fui surpreendido, mas a verdade é que estava lotado, e eu vou colocar assim, algumas coisas que para mim foram diferencial. Em primeiro lugar, o presidente chegou e já falou, passando a palavra para a dona Michele, que, no meu entender, deu um show. Ela deu um show porque ela usou a palavra por 20 minutos, ela humaniza o presidente, ela contou como foi aquela situação da facada, né, lá em 2018, e ela cita alguns trechos da Bíblia, e com isso fala um pouco de como é a vida como presidente. Então, aquilo ali tocou muito nas pessoas, e após isso o presidente assumiu a palavra, e o que eu posso destacar disso é o seguinte: em primeiro lugar, eu vi assim, o presidente falou da Amazônia. Opa. Eu estava até... Candidato, o senhor pode repetir quando você disse assim, que ele falou da Amazônia? Cortou. Pode começar daí, por favor. Então, o presidente
falou da Amazônia, da importância da Amazônia, e nesse momento que ele estava falando, por coincidência, eu também estava fazendo um vídeo, e acabou citando o meu nome, foi muito interessante. Depois eu falei com ele sobre isso, né? O segundo aspecto que eu vi que foi importante, ele também fez menção à manutenção do Auxílio Brasil, que era 400 e foi aprovado agora, recentemente, no Congresso, para R$600, e ele falou que iria manter esse Auxílio Brasil de R$600. Agradeceu muito o apoio, né, do deputado Arthur Lira na condução no Congresso Nacional dessas pautas, foi muito importante. Ele também ressaltou a parte da liberdade, falou muito sobre liberdade que está acontecendo nos países que vivem sob esse regime comunista e socialista. E, por último, ele fez uma convocação, sim, para o 7 de setembro. Claro, durante esse discurso de praticamente 1 hora, Rose, ele enalteceu várias vezes os avanços que o governo fez, né, os projetos do governo federal, lá, como a construção, a parte de infraestrutura no país, 5G, e também a água que ele levou para o Nordeste, dentre outros. Então, de uma maneira geral, o que eu posso destacar é isso. Candidato, teve um momento em que o presidente também falou, você até destacou que ele falou da Amazônia, mas chegou a citar a cidade de Manacapuru. Como é que foi esse destaque aqui para o Amazonas? Fale um pouco mais desse discurso voltado aqui para a nossa região. Olha, Arthur, foi logo no início, e eu quero colocar para todos os ouvintes da Band News, eu sempre falo isso, o pessoal contesta, né? Mas eu acompanhei, fui eu que trouxe o presidente, né, em 17 para cá, e eu levei a Manacapuru, eu conduzi a Manacapuru, nós fomos no navio da Marinha durante a noite, ele teve um evento aqui na Arena da Amazônia, e eu assisti assim de camarote e percebi todo esse movimento de 2018, eu estou falando de 2017. E aí, quando o presidente chegou, Arthur, lá em Manacapuru, ele comentou comigo, eu estava do lado dele o tempo todo, ele falou, caramba, eu estou no meio da selva, quer dizer, na percepção dele, e aqui está chegando a minha mensagem, então ele se emocionou muito. E isso, repetidas vezes, ele tem colocado no discurso dele o carinho que ele tem pelo interior do estado, por Manacapuru, porque no entender dele, naquele momento, aquele discurso dele de um deputado federal do baixo clero, né, que estava se candidatando a presidente da República, ecoou exatamente nos rincões mais afastados do eixo Rio, São Paulo, Brasília, Sul e Nordeste. Então ele falou isso logo no início do discurso dele, e foi muito importante porque isso valoriza o estado do Amazonas. O presidente Bolsonaro já veio aqui 2 vezes, e nós estamos construindo uma agenda, Arthur, para que ele venha a 3ª e a 4ª vez nesse ano ainda. E a prova disso, vou adiantar aqui em primeira mão para vocês, eu estou indo para Brasília na quarta-feira, onde terei um encontro com ele, tenho uma agenda extensa na quinta-feira e devo retornar a Manaus na quinta. E ontem também nós já definimos que vamos tratar de política, convenção agora nessa agenda de quarta a quinta-feira em Brasília. Então, o presidente tem um carinho sim, uma preocupação com a Amazônia e especialmente com o Amazonas. Muito bem, o senhor falou, eu ouvi o discurso que o Arthur se referiu, ele estava falando quando ele começa a perceber o tamanho que ele estava tomando na proporção da eleição passada, e ele disse que essa ficha cai justamente aqui no município de Manacapuru, onde ele, aliás, também já fez referência logo depois da vitória, né? Logo depois, no dia da vitória dele na eleição, também cita Manacapuru em relação a esse momento dele, que ele percebe que realmente estava crescendo em todo o país. Coronel, o outro dado que o senhor trouxe aí nessa sua resposta é sobre uma nova conversa com o presidente sobre alianças. Como é que está essa definição de alianças? Claro que todo mundo tem essa expectativa, em função de toda a construção que foi feita pelo próprio governador, também o Wilson Lima, de ser o palanque do presidente Bolsonaro. Há 2 semanas nós entrevistamos o presidente do partido dele, do União Brasil, Luciano Bivar, que é pré-candidato à presidência. Ele disse que liberava o governador para ser palanque do presidente Bolsonaro aqui. Como é que está essa construção pelo lado do PL? O que o senhor tem de informação? Está confirmado esse palanque também? Olha, Rose, excelente pergunta.
eu quero dizer para você e para todos os ouvintes da Band que essa temática de fechamento de alianças, ela está na competência do nosso presidente do partido local, que é o Alfredo Nascimento. Mas o que eu vou colocar para você, né, para responder a sua pergunta com objetividade, é o que eu tenho assistido. Mas esse é o tema do nosso presidente do PL local. O que eu tenho assistido hoje está praticamente numa construção muito avançada para fechamento dessa coalizão que vai ter o governador Wilson Lima como protagonismo majoritário e nós também ao Senado. Participarão, né, dessa coligação, dentre outros, União Brasil, como você já citou. O presidente da União Brasil esteve aqui no estado do Amazonas e o governador já colocou claramente para ele que irá arrumar com o presidente Bolsonaro, então isso foi um acordo de cavalheiros. Outro aspecto também deverá participar o PP. Ontem eu tive com o presidente nacional do PP, o senador Ciro Gomes, falei com ele a respeito de Ciro Nogueira, e conversei com ele, isso praticamente também já está fechado. A participação do Partido Liberal nessa coligação que é o partido do presidente, e também deverá participar, né, o Avante. Então, aí terá, repito, como candidato majoritário, o governador Wilson Lima e também o Coronel Menezes como o senador da coligação. É isso que está sendo construído. Eu conversei particularmente também com o governador, é isso que está sendo encaminhado e estamos no meu entendimento, pelo que eu estou acompanhando, repito, essa tratativa toda é de responsabilidade, né, e tem a chancela do Alfredo Nascimento, que é o presidente do PL local, mas, pelo que eu estou vendo, isso está muito avançado para se concretizar no dia 5 de agosto. Muito bem, se concretizar, mas acho que essa semana a gente vai ter mais novidades aí dessa reunião, né, Coronel? A gente está avançando aqui na nossa entrevista, mas eu queria também ouvir uma coisa do senhor. Toda entrevista eu faço a mesma pergunta, eu tenho a impressão que até o dia 5 eu vou ter de fazer a mesma pergunta, porque volta e meia surgem matérias, boatos, informações de bastidores, dando a indicação de que o senhor não será candidato ao Senado, e cotando também o senhor para vice de Wilson Lima. O senhor vê essa possibilidade ainda? Olha, Rose, eu me coloco à disposição do partido e também da coligação com relação a isso. Eu tive uma conversa recente com o governador e vi que ele estava muito sereno. No seguinte aspecto, né? O que é bom para os outros pode não ser bom para o governador. O que acontece é que ele tem uma missão. A missão dele é a reeleição. Se ele não for reeleito, nenhum projeto dele ou um projeto paralelo irá se concretizar. Então, se a decisão for para que a gente possa seguir por um outro caminho, sempre para cima, eu também já me coloquei à disposição. Então, com certeza, esse jogo aí, principalmente agora, né, que outros aliados receberam, aí na condição de governo, apoio do ex-presidente, né, lá de Nove Dedos, então a chapa vai esquentar, mas nós estamos à disposição. Mas, repito, o nosso projeto não é o projeto do presidente, né, e para o qual nós fomos convidados, é para o Senado Federal. Mas estamos à disposição, e como você muito bem pontuou, tudo poderá acontecer até o dia 5 de agosto, principalmente, lembrando, né, que o mais importante nesse momento, na concepção e cabeça do governador Wilson Lima, é o projeto de reeleição dele. E nós estamos inteiramente conectados, né, a uma sinalização muito forte do presidente da República nesse aspecto. Eu vi também no evento que havia o governador de Roraima lá. Quais outros representantes da região norte estavam presentes no evento de lançamento de candidatura do presidente Bolsonaro, registrando que o governador Wilson Lima não estava, né? Exatamente, estava lá o governador Antônio Denário, né, de Roraima, foi citado, inclusive, no aspecto, quando o presidente falou da Operação Acolhida, e conclamou que os jovens, né, de esquerda pudessem utilizar o seu celular para que
pudessem ver e constatar como se encontra a Venezuela hoje. Praticamente mais de 80 mil refugiados o Brasil tem recebido. Então, ele citou nesse momento o governador Antônio Denário. Tinha lá, eu percebi, o deputado Irã Gonçalves, que creio deverá ser o candidato ao Senado lá pelo governo de Roraima. No nosso caso aqui, Rose, eu vi algumas pessoas, o capitão Alberto Neto, do nosso estado, né, estava presente lá. Estava também o deputado Péricles, deputado estadual. Eu vi também o Major Ruiz, que é pré-candidato a estadual. Então, além de mim, claro, e outras autoridades, todas do alto escalão em Brasília estavam presentes, ministra Flávia Arruda, Ciro Nogueira, o presidente Arthur Lira e diversas outras personalidades. Mas o que eu pude perceber aqui do estado e da região foram esses com os quais eu nominei. Muito bem. Arthur, você tem mais uma pergunta? Sim. A última aqui para encerrar, que a gente tem uma entrevista na sequência. Pré-candidato, o que o senhor percebe do eleitorado no interior que apoia o Auxílio Brasil, considerando que é uma área aí do PT, podemos dizer assim? Arthur. Oi. Pronto. Não, tudo bem. Olha, eu vou ser muito direto e buscar ser objetivo, agradecer a você por essa pergunta. Essa é uma pergunta extremamente importante. O que nós temos que entender do interior do estado, já fui praticamente em todos os municípios, alguns já voltei 2 ou 3 vezes, é o seguinte: em 2018, as pessoas não conheciam, naquela época, estou falando do interior do estado, o então deputado Jair Bolsonaro. Isso é fato. Então, ele teve uma votação um pouco baixa no interior. Porém, agora, depois de 4 anos, as pessoas do interior do estado, essa é a minha constatação, elas sabem quem é o presidente Bolsonaro, na sua grande maioria. Porém, no meu entendimento, os avanços do governo, né, não chegaram até o interior do estado. E, lamentavelmente, a bancada do estado do Amazonas, eu faço isso, uma crítica construtiva, ela também pouco falou do que o presidente tem falado ou do que o governo federal tem avançado no interior do estado. Porém, repito, a visão e a percepção que eles têm hoje é diferente. Nós temos ainda no interior um grande desafio, que é a internet, a chegada da informação. Mas, mesmo assim, contando com isso, a informação tem chegado, e eu não tenho dúvida nenhuma, viu, Arthur, que a votação do presidente Bolsonaro, tudo que aconteceu em 2018, e isso eu falei para ele, irá dobrar no ano de 2022 com relação ao interior do estado, e muita gente irá se surpreender com a votação do presidente. Tá? Por quê? Porque os avanços, como você muito bem pontuou, do Auxílio Brasil de R$600, chegou na ponta da linha. Hoje, nós estamos ainda lutando com a regularização fundiária. Chegou também no interior do estado a parte do combustível, né? A baixa dos preços. Então, todos esses benefícios estão chegando, essa informação, para os nossos munícipes do interior. Agora, repito, o interior, nós temos que lutar para mudar essa realidade do interior do estado. Nós não podemos aceitar a riqueza, eu tenho falado, de qualquer estado está no interior. Eu citei um dia desses São Paulo. São Paulo só é forte porque tem no interior do estado forte. E, lamentavelmente, a liderança política que nos governa há 40 anos, seja governadores e senadores, vou excluir aí o atual governo que tem buscado avançar na parte do setor primário, ele praticamente esqueceu o interior do estado. A prova disso é que 85% do faturamento do estado vem exatamente da capital. Nós temos uma zona franca de Manaus, mas nós não temos uma zona franca do interior. E o interior urge hoje por projetos na parte, repito, do setor primário,
avançou um pouco agora nesse governo, porém a infraestrutura está muito deficiente, principalmente porto, aeroporto, estradas e a internet, que realmente ela precisa chegar de uma forma inconteste para que o nosso pessoal do interior possa ser liberto. E isso o interiorano, né, pede. E pede também mais uma coisa, Arthur, eu vou finalizar, Rose. O prefeito ou os prefeitos do interior não pode passar a maioria do seu tempo por mês aqui na capital. Ele tem sim que estar gerindo o seu município, ele não pode ficar vindo à capital fazendo negociatas com políticos aqui no condomínio localizado na Zona Sul. Pelo contrário, os políticos da bancada do Amazonas têm que ir ao interior do estado para que eles possam sentir exatamente as mesmas deficiências que os nossos munícipes do interior sentem. Essa é a minha visão e a percepção que eu estou tendo hoje, a constatação com relação ao trabalho do governo federal no interior do estado. Eu sei que a gente já estourou o tempo, combinado com o Coronel Menezes, com a produção, já fui chamada a atenção. Eu sei que o professor Afrânio também já está no ar, peço desculpa do professor Afrânio. Eu preciso fazer uma última pergunta para o senhor, Coronel, que a gente tem feito para todo mundo que está sendo entrevistado aqui na Band News, sobre esse momento que vai se colocando um maior número de tensão nas relações e nos discursos. O senhor, embora bolsonarista, tem posturas, eu não consigo perceber, de que são violentas, mas eu queria que o senhor desse a sua fala a respeito dessa preocupação de que seja uma campanha violenta. O senhor conhece o histórico do interior do estado e algum recado que o senhor acha importante dar para as pessoas que são eleitores do presidente Bolsonaro e do senhor aqui no estado do Amazonas sobre essas tensões. Que, se for breve, eu agradeço, para não ser chamada tanta atenção aqui na produção. Não, Rose, primeiro eu agradeço, já vou finalizando, agradeço o espaço mais uma vez que você nos abre, que a liderança da Band News, ao Rafael, ao Arthur, a você, tá? Vocês têm sido muito gentil conosco. Olha, eu não vejo essas tensões. Honestamente, eu não vejo tensão nesse sentido prático. O que eu vejo, sim, é um acirramento das mídias sociais em criar fatos ou factoides políticos de acirramento, de tensão. Ou seja, qualquer coisa que acontece hoje, a mídia, que lamentavelmente uma grande parte dela é ideológica, ela acirra esses ânimos. Eu não vejo isso na prática caminhando no terreno, seja na capital ou seja no interior com relação a isso. Fato é, sim, haverá uma polarização entre o presidente Bolsonaro e o presidente Lula, disso também nós não temos dúvida. Porém, esse acirramento de brigas e contendas, ele é mais incentivado, no meu entendimento, nas mídias sociais e pela mídia, do que, na realidade, na prática. A mídia ideológica, ela cria esse acirramento. Eu não estou vendo isso na prática, ou seja, no terreno, não sei se foi isso que você me perguntou. Agora, haverá sim uma grande polarização, porque a esquerda, neste ano, ela terá a sua última chance de chegar ao poder. Eu creio e acho muito difícil que ela chegará. A mídia e os institutos de pesquisa vêm alimentando essa, digamos assim, vitória nas pesquisas do candidato, do ex-presidente Lula, porém, na prática, nós não vemos isso. Né? Nós vemos que para onde o presidente Bolsonaro vai, uma multidão de pessoas, e aí tem aí o próximo 7 de setembro, todo mundo vestido de verde e amarelo, e para os eventos que o presidente Lula vai, os eventos são cercados, poucas pessoas, e a mídia, né, com esse acirramento muito grande, ideológico, voltado tanto para as pesquisas como para as contendas individuais. Candidato, quero agradecer pela entrevista, pelas informações, grande abraço, até uma próxima, a gente vai lhe perturbar por mais alguns momentos aí durante essas eleições, um ótimo dia. Muito obrigado a vocês aí pelo carinho, ótima semana, que Deus abençoe aos brasileiros e aos amazonenses. Rose, muito obrigado também, boa semana para você e a todos os seus ouvintes. Que agradeço, Coronel.